a wife? Well, how do you know I don't? Do you have a wife? Well, no. So why don't you have a wife? Existem muitas perguntas sem respostas na vida, mas existem também algumas com respostas extremamente difíceis, sabia? E a pequena Bluey é uma expert nesse tipo de pergunta. Por isso, hoje vamos mostrar as 11 perguntas mais difíceis de se responder que essa cachorrinha esperta já fez em sua série. Então pega a pipoca e vem comigo, que tá começando mais um Teen Videos. Onde eu estava antes de nascer? Com certeza essa é uma pergunta extremamente profunda que poderia ser simplesmente respondida com "você estava na barriga da mamãe". Mas nesse episódio a gente vê que na verdade a resposta a essa questão pode ser muito mais profunda do que aparenta, já que ela pode até mesmo abordar questões como a espiritualidade e a biologia dos organismos. O mais engraçado é que no episódio, Bandit, o pai da Bluey, diz a ela para perguntar qualquer coisa que ele vai responder. Muito confiante, não é? O problema é que depois da pergunta ele simplesmente fica sem resposta e resolve não responder a pequena filhinha. I thought you said you knew everything. I do. Ask me a question. Okay. Where was I before I was born? Yeesh. Ask me another one. Mas vamos combinar, essa realmente é uma pergunta bem difícil e complexa. Bluey sendo Bluey, por que ela não pode simplesmente ter o que deseja? A questão não tem nada a ver com crianças querendo comer alguma coisa ou que os pais comprem algum brinquedo. Na verdade, ela foi feita em um contexto muito mais profundo. Essa foi uma pergunta que a Bluey fez à sua mãe no episódio em que ela e Bingo conheceram a sua tia Brandy, que fazia 4 anos que Tilly, a mãe das garotas, não via. Tia comenta que a tia delas tem o desejo de ter algo que ela gostaria muito de ter, mas que jamais terá. E que não existe ninguém que possa fazer algo para mudar isso. Nesse momento, a mente infantil da Bluey a leva automaticamente a perguntar: por que ela não pode simplesmente ter o que quer? A resposta sincera e verdadeira é porque realmente não era para ser. Essa é uma outra forma de dizer que não existe um porquê, só uma aceitação do fato. E no caso da Brandy é a mais pura verdade, já que a coisa que ela mais gostaria de ter era poder gerar um bebê, assim como Tilly, sua irmã. Mas infelizmente o desenho deixa implícito que ela nasceu infértil e por mais que goste de crianças, nunca vai poder engravidar. Why can't she just have the things she wants? Because it's not meant to be. Essa cena é de partir o coração e deixar os olhos de qualquer um cheio de lágrimas. E a pergunta é igualmente difícil e extremamente profunda. Por que algumas plantas a gente pode comer e outras não? Essa é uma pergunta da pequena Bingo, mas faz parte da nossa lista. E a gente tem que admitir que é uma pergunta legítima, o que não a torna mais fácil. Nesse episódio em especial, a Bingo tá bem perguntadora, e parece que o modo científico da pequena cachorrinha tava afiado. E nesse momento de inspiração, ela questiona Bandit por que algumas plantas, como o alface, podem ser usadas como alimentos, e outras, como as que a gente encontra na calçada e perto dos esgotos, não podem. Why are some plants food, like lettuce, but other plants aren't food? Realmente essa é uma pergunta difícil, que exige uma resposta que vai ao nível molecular das coisas, indicando que algumas plantas o estômago consegue digerir. Outras, caso a gente consuma, simplesmente não podem ser absorvidas pelo corpo e podem nos fazer mal. Mas a questão é: como explicar isso para uma criança de 4 anos de idade? Simplesmente ainda não sei. Mas com certeza não é nada fácil. Como o bebê entrou na sua barriga? Essa é a velha história da sementinha, que todos nós já ouvimos pelo menos uma vez na vida de alguma forma. Mas as crianças, em especial Bluey e Bingo, querem saber como a sementinha chegou até a barriga da mamãe. E com certeza isso não é algo que crianças entre 4 e 6 anos de idade estejam preparadas para saber ainda. E o mais engraçado é que o Bandit sabe disso. Por esse motivo ele simplesmente abandona a Bingo no balanço e meio que faz uma cara de "essa eu não vou responder agora". Realmente a gente não pode julgar o pai dessas crianças. Afinal, essa sem dúvidas é uma pergunta que merece bastante cuidado para ser respondida. E se alguém disser que é fácil de se responder, não acredite.
porque não é. Pelo menos não se você for falar do jeito certo. Quem é seu filho favorito? Essa definitivamente é uma pergunta que não deve ser respondida de outra maneira diferente da que Bandit respondeu para Bluey. Todas são as minhas favoritas. Bluey pergunta isso pro pai, que responde da forma que a gente acabou de falar. Look, kid, parents don't pick favorites. Why not? They just don't. Mas a verdade é que essa pergunta mexe com coisas extremamente profundas e pessoais. É comum que as pessoas confundam afinidade com amor. E a verdade é que são duas coisas diferentes, já que o amor pode ser distribuído igualmente entre aqueles que amamos, como pais e filhos. Mas isso não impede que exista afinidade maiores entre pessoas, como por exemplo quando se praticam os mesmos esportes ou se têm os mesmos hobbies. Ao final do episódio, a própria Bluey percebe como ter um favorito é algo que não é bom, muito pelo contrário. Enfim, nada de favoritos. O certo é amar a todos igualmente, respeitando a proximidade de cada um. Em homenagem à possibilidade da gente perguntar tudo sempre que estamos com dúvida, assim como Bluey e a Bingo, comenta aí embaixo o hashtag porquê. Afinal, o que seria da nossa vida se não fossem os questionamentos, não é mesmo? Ele não vai melhorar? Nesse questionamento e nesse episódio, um assunto muito profundo acaba sendo abordado: a morte. Bandit e Bluey encontram uma pequena ave ferida e a levam até o veterinário na esperança de que ela se recuperasse. Infelizmente, a médica veterinária informa que a ave não resistiu e faleceu. No caminho para casa, a pequena Bluey pergunta para o pai se ele tinha certeza de que o passarinho não iria se recuperar mesmo depois da notícia. Esse é um tema bem difícil e que na verdade nem os adultos entendem completamente, mas que merece uma resposta sincera para as crianças que têm dúvidas sobre isso, como o caso da Bluey nesse episódio. Nesses casos, o comportamento de Bandit é o mais apropriado: a honestidade. Depois, é importante tentar ajudar a criança a processar tudo corretamente em sua mente ainda inocente. Tudo é feito de átomos? Lembra do dia que a Bingo estava extremamente curiosa com assuntos biológicos? Pois é, quando o pai a levou no matinho, ela soltou essa pergunta. Dad, Yeah, mate. is everything in the whole world made of atoms? Yeah, I think so. A resposta é sim. Mas você acha que um simples sim vai ser o suficiente para satisfazer uma criança? Muito dificilmente. Mas no caso do Bandit, um acho que sim foi o suficiente no momento. Ele deu sorte dessa vez. Mas mesmo que ela se satisfaça, o que envolve uma resposta completa é muito mais profunda e complexa do ponto de vista científico do que a maioria de nós está apto a falar, principalmente dependendo da sua profissão. No caso do Bandit, ele é um arqueólogo, então é um pouco mais difícil explicar a resposta com riqueza de detalhes. Por que você não é casado? O real problema dessa pergunta é porque ela não tem uma única resposta. Se você for solteiro, com certeza vai concordar com isso. E por ser uma pergunta que a resposta é um monte de opções juntas e misturadas, fica quase impossível dar uma resposta sincera para uma criança de 6 anos. Nesses casos, o ideal é dar a resposta mais fácil, mas as crianças não são bobas e percebem quando alguém não responde de verdade suas perguntas, como é o caso da Bluey quando seu tio Zé, o irmão mais velho do seu pai, responde que é porque ele trabalha com petróleo, sendo que obviamente esse não é o motivo real, mas que ele acreditaria que seria o suficiente para que elas ficassem satisfeitas, o que não foi bem o caso. Why don't you have a wife? Well, how do you know I don't? Do you have a wife? Well, no. So why don't you have a wife? Amor verdadeiro não é pra sempre? No mesmo episódio, a Bingo faz outra pergunta tão constrangedora quanto a anterior, só que para sua madrinha, a Frisky, que estava juntamente com o Zé cuidando das duas pequenas. E isso é constrangedor porque tá rolando um clima entre Zé e Frisky. Mas a pergunta da Bingo é referente ao antigo namorado da sua madrinha e babá por aquela noite, que na verdade a pequena cachorrinha pensava que era só seu amigo. Por mais que perguntas constrangedoras sejam as mais engraçadas, elas ainda precisam ser respondidas. Frisky disse que pensava que era amor verdadeiro e que não iria acabar, mas se enganou. Is true love not forever? It is. I mean, I thought it was. O fim do relacionamento deixa claro que ela se enganou. Mas quem sabe na próxima, não é mesmo, Zé, meu velho? Como você pode ser o melhor chefe?
Quando a família Hiller estava caminhando no parque, as pequenas garotas viram cartazes espalhados com a foto de vários candidatos a cargos públicos. Isso atiça a curiosidade da pequena que faz a pergunta. Sua mãe então explica que o melhor critério para escolher um gestor público não é a sua aparência, mas sim a sua competência. O que vamos combinar é a verdade. Mas então a pequena começa a ter mais dúvidas, porque já que cada um pode achar o seu candidato melhor, como saber realmente qual é o mais competente? Pronto, a interrogação fica na cabecinha das meninas durante todo o episódio e permite que elas comecem a pensar de maneira política, mesmo sendo ainda pequenas crianças. Algum dia haverá um fim de semana que vai durar para sempre? Por mais que o desejo de todos que trabalham seja um enorme e sonoro sim, na verdade é que essa pergunta está muito mais ligada a entender o que realmente é um fim de semana e como ele é importante e valorizado, principalmente por quem trabalha a semana inteira. Isso é algo que crianças e adolescentes ainda não conseguem entender plenamente, porque as suas rotinas, por mais que envolvam ir à escola, não chegam nem perto do que significa ter que trabalhar 44 horas por semana. Entendedores entenderão. Por esse motivo, simplesmente dizer não como resposta a essa pergunta é algo muito superficial. Agora, como explicar isso tudo que a gente falou acima? Eis a questão. Se você souber como, coloca aqui nos comentários pra gente saber como você responderia. Nós estamos tão curiosos quanto a Blue e a Bingo. Essas foram as 11 perguntas mais difíceis que Blue e Bingo já fizeram. Mas a maior questão agora é: como você pode continuar se divertindo? Eu respondo: é só clicar em um desses 2 vídeos que a gente separou para você assistir. Com certeza o que você escolher vai ser muito legal.